Tudo bem? Para essa questão aqui, ó, a gente precisa pensar, ok, são duas pessoas aqui na Terra, né? Uma tá aqui no Canadá e outra tá aqui na Venezuela. E essas pessoas, elas precisam dar uma volta na Terra. É isso que a questão quer pra gente, né? Qual a relação entre a velocidade angular e a velocidade escalar média dessas duas pessoas. Essas duas pessoas, elas têm que dar uma volta na Terra em um mesmo tempo, né? Não importa se eu tô aqui ou se eu tô lá no Polo Norte, o tempo que eu vou demorar para dar uma volta na Terra, que é o tempo de um dia, né? É sempre 24 horas. O meu tempo não vai mudar se eu tô aqui em cima ou aqui no Brasil, aqui embaixo. Entende? Todo mundo tem que dar a volta na Terra em 24 horas. Não tem como tu ficar para trás aqui, considerando que tu ficou parado num ponto, né? Por isso que o período que a gente chama de T é sempre igual a 24 horas e é igual para todo mundo. Independente se tu tá aqui em cima, se tu tá aqui embaixo, não muda nada disso. O período é o mesmo e o ângulo que tu tem que percorrer é o mesmo. Porque se tu tem que dar uma volta em uma esfera, tu tem que percorrer 360 graus. Não importa qual ponto dessa esfera que tu esteja. Quando a gente faz, assim, um cortezinho, né? Aqui é como se eu tivesse a esfera, eu peguei e cortei ela, assim, com a faca, sabe? Assim, em cima, fiz a área dela, da secção transversal dela. Todas essas circunferências aqui, elas vão ter 360 graus, porque é uma obrigação. Toda circunferência, toda esfera tem 360 graus aqui. Então, não importa se tu tá aqui no Canadá ou na Venezuela, tu vai ter que dar 360 graus. Então, tu vai ter que percorrer um mesmo ângulo, que é o 360 graus, em um mesmo tempo, que é 24 horas. Se eu percorro o mesmo ângulo em o mesmo tempo, então eu tenho que as velocidades angulares são as mesmas. Porque aqui, ó, na questão de 360 graus mesmo, né? Que aí na fórmula fica 2π sobre t, que é o 2π em radianos. Mas como eu vou percorrer esse mesmo ângulo e ao mesmo tempo, a velocidade angular é a mesma, tá bom? É sempre importante tu ver essa diferenciação entre a distância percorrida, tá? E o ângulo percorrido, porque aqui, ó, por exemplo, essa circunferência aqui de B, ela vai ser maior, né, do que a circunferência de A. Por quê? Porque a distância aqui do centro da Terra até a superfície é menor em A do que em B, então B tem que percorrer uma distância maior. Contudo, não importa se a circunferência tem um comprimento maior ou menor, o que importa é que todas elas têm 360 graus, por isso que a velocidade angular é a mesma. Contudo, aqui ó, que eu escrevi para você, ó, os raios de rotação são diferentes, eles não são mais o mesmo, ó. Se eu pegar aqui do eixo, né, que a gente fala que é o eixo central aqui da Terra, se eu pegar do eixo até o ponto aqui da extremidade, eu vou ter que essa circunferência aqui, que B vai ter que fazer para dar uma volta inteira, ela vai ter que ser bem maior do que a circunferência aqui que A faz para dar uma volta inteira, né? Por quê? Porque aqui o raio de A é menor do que o raio de B. É por isso que aqui, ó, a gente diz que quando você está bem em cima do eixo, no Polo Norte ou no Polo Sul, a sua velocidade escalar de rotação na Terra é zero, porque o seu raio em relação ao eixo seria zero. Tudo bem? É como se você ficasse parado no mesmo lugar e a Terra girando, entende? Mas com todas as outras opções, né, a gente analisa o raio aqui. Quanto menorzinho for o raio, menor é o comprimento aqui de circunferência para tu percorrer, né? Porque velocidade é distância pelo tempo. O tempo é o período, que é 24 horas, né, que a gente bota de t. E a distância é o comprimento de uma circunferência. Conforme a gente aprende lá na matemática, o comprimento de uma circunferência é 2πr. Por isso que a velocidade linear, né, de um movimento circular uniforme é 2πr sobre t, ou 2πrf, porque é a distância pelo tempo. Como aqui na B a distância percorrida vai ter que ser maior, então a velocidade de B é maior do que a velocidade de A, mas as velocidades angulares são as mesmas, tudo bem? Ou você também poderia ter visto por essa relação aqui, ó, a velocidade linear é a velocidade angular vezes o raio. Como a velocidade angular é a mesma, quanto maior o raio, maior a velocidade linear, tá bom? Tem essas duas formas de você ver ali.